Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. O livro de Hebreus começa falando que antigamente Deus falava aos pais através dos profetas. Nesses últimos dias, tem nos falado através do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas e também através do qual criou o universo. Primeiro, para quem está sendo escrito? Os judeus messiânicos, o templo ainda estava de pé. E o costume era adorar Deus no templo. A sinagoga era um lugar de estudo e o templo um lugar de adoração. O livro de Hebreus ele vai retratar como que ficou o sacrifício, o papel de Cristo, o que ele faz hoje na glória. E nós vamos aprender através do livro de Hebreus o que Paulo queria, na minha opinião, tá? É o apóstolo Paulo que escreveu, o que ele queria dizer aos judeus que estavam se convertendo, entregando a vida para Jesus, como eles deveriam se portar. E Deus hoje ele vai falar 95% com você, através da palavra dele. Deus fala através da palavra. E quando a palavra ela é pregada, ela é espírito e é vida. E ela vai gerar vida. Ela vai trazer salvação. E é a palavra que é poderosa para vos alicerçar e dar herança entre os santos. E fala o papel dos anjos. Que anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você ora, Deus envia anjos ao seu favor. Você não manda em anjo, mas ele envia anjo para te proteger, para te livrar. E o capítulo 2 ele fala o perigo de negligenciar a vontade de Deus, o desejo de Deus, a palavra de Deus. Que Deus sujeitou a Cristo todas as coisas estão sujeitas a Cristo e nós não podemos negligenciar tamanha salvação na nossa vida. Temos que tomar uma posição de homem de Deus e de mulher de Deus, de sermos bênção nessa terra, de sermos usados pelo Espírito Santo de Deus para a honra e glória do reino dele. E ele fala como Deus ungiu a Jesus Cristo, que usou ele com muitos sinais e prodígios diante de todos os homens, testificando que esse é o Salvador, o Filho de Deus, que veio 100% homem e venceu como homem e nos deu a vitória. Que Deus sujeitou a Cristo todas as coisas, mas por enquanto ainda não vemos todas as coisas sujeitas, porque falta ele voltar ainda, prender o diabo e sujeitar tudo embaixo dos pés dele. Estamos no período da graça, mas esse período vai acabar quando Jesus voltar para nos buscar, porque convinha que Deus aperfeiçoasse o filho dele por todas as provações que ele passou, para ele poder conduzir muitos filhos à glória, que sou eu e você. Porque em tudo que ele foi provado, ele é apto para nos socorrer na nossa provação. Então Jesus, que era o unigênito, hoje ele é o primogênito de uma grande família. Leia Romanos 8:29. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o chefe do clã, da família do Deus Todo-Poderoso. Ele vai falar sobre a participação dos filhos na carne e no sangue. Verso 14, que ele também igualmente participou, ou seja, da ceia, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O maior medo do ser humano é morrer e não saber para onde que vai. Ele tem pavor de morrer, mas Jesus Cristo, ele nos dá a certeza da salvação, a esperança da glória, de uma vida eterna juntamente com o Pai e com ele. E é por isso que na ceia, 1 Coríntios 11:26, nós temos o dever, a obrigação de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E quando você anuncia a morte do Senhor na ceia, você está falando para os demônios, para as potestades, para todos aqueles que tentam te escravizar, que a sua conta está paga e você não deve nada a ninguém. Verso 18, foi aquilo que ele sofreu e foi tentado. Ele é poderoso para nos socorrer no nosso sofrimento e na nossa tentação. Agora, Paulo vai explicando aí para os judeus que Cristo é muito maior do que Moisés e recebeu muito maior glória do que Moisés. Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote da glória celestial. Jesus não vem da linhagem de Levi, porque aqueles sacerdotes carregavam pecado, mas ele vem de uma linhagem celestial superior que não carrega pecado, e por isso ele é fiel, sumo sacerdote, poderoso para nos socorrer em todas as nossas tentações. No capítulo 4 ele fala que resta um repouso para o povo de Deus, um repouso sabático, porque o sábado não é simplesmente um dia da semana, mas o sábado é descanso. E quando Jesus voltar, ele vai prender o diabo 1000 anos, e entraremos no descanso no sábado, porque para com Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele fala, tende cuidado também vós, para você não ser reprovado
e também não entrar no descanso de Deus. Capítulo 4, verso 11, ele fala: esforcemo-nos então, meus irmãos, para entrarmos nesse descanso. Esforça para você não ser reprovado. Fala do que é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando essa palavra é pregada, ela separa a alma do espírito, ou seja, os demônios que influenciam as mentes da pessoa, eles são colocados de lado e a pessoa tem a oportunidade de entregar a vida para Jesus ou não. É uma espada de dois gumes, porque de um lado a palavra de Deus é vida e é bênção, mas do outro ela é morte e maldição. Para quem obedece é vida e bênção, para quem desobedece é morte e maldição. Leia Deuteronômio, capítulo 28, 29, você vai ver a bênção e a maldição. Essas igrejas oca é não pregar a palavra, porque se não pregar a palavra não tem salvação. Agora, tu és meu filho amado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua obediência, embora sendo filho, aprendeu a obediência pela sofreu, nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu te falo, Jesus nunca foi desobediente. Jesus foi aperfeiçoado em um quesito. Lá no Getsemane ele falou: se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Qual cálice? Separação do Pai. Leia Mateus 27, durante a hora sexta até a hora nona fez-se trevas. E Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a verdadeira morte, a separação do Pai. E ele experimentou essa morte. Esse era o cálice da expiação que ele não queria tomar, mas tomou, falou: não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar. Você tem hoje, eu tenho hoje um sumo sacerdote, um advogado, que pode condoer das nossas dores e provações. Agora Paulo fala, judeus messiânicos, que eles estão bebendo leite, mas precisa comer do alimento sólido. Pois aquele que toma leite é inexperiente, ou seja, e quando Cristo é apresentado, o véu ele é tirado e os olhos são abertos. Aquele que bebe leite é inexperiente. Em Hebreus 6 fala a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram da boa palavra e receberam os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Tem pecado que não tem perdão. Esse aí é um deles. É um crente usado com poder, que tem dom espiritual, e de repente ele volta. Ou então ele pega a palavra e começa a manipular em benefício dele, começa a enganar as pessoas, começa a pregar mentira no lugar da verdade, manipulando a palavra de Deus para ficar rico aqui nessa terra. Então esses aí são como lobo, são como as nuvens impelidas sem o vento. É a porca lavada que voltou para o lamaçal e o cão para o próprio vômito. E eles falam para que você fique imitador daquele que pela fé, pela perseverança, herdaram as promessas. Imita a fé de Abraão, porque ele esperou com paciência até receber a promessa. Fala que Jesus entrou nos céus, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Clame ao seu sumo sacerdote, a Jesus Cristo. E no capítulo 7 ele vai falando sobre Abraão, dá o dízimo para Melquisedeque. E diz que quando a mudança do sumo sacerdote, a mudança de lei, Jesus mudou a lei, ele apertou a lei. Se você agora olhar para uma mulher e desejar, você já cometeu adultério. Paulo fala em Romanos 8:1 da lei do Espírito da vida e da lei do pecado e da morte. Ele, como sumo sacerdote, ele mudou a lei. Porque ele apertou a lei, ele escreveu a lei agora na nossa mente, no nosso coração. Leia Jeremias 31 a 35. É o Espírito que está dentro de você. E se hoje você consegue viver na prática do pecado, não se iluda, o Espírito não está dentro de você. O verso 17 fala: tu és sacerdote para sempre, não tem mais sumo sacerdote aqui, porque nós só temos um. Jesus Cristo é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, fiador de uma nova aliança. Sabe o que é fiador? É ele que assinou o certificado de fiança pela sua vida. E quando você peca, ele é o seu advogado. Quando você arrepende, ele perdoa os seus pecados. Então, no verso 28, ele diz que a lei constitui sacerdotes imperfeitos.
Mas, que foi posterior à lei, faz o Filho perfeito, imutável, sumo sacerdote eterno para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, em nome de Jesus. Tudo de bom para você e sua família. Fique na paz.